João 8,32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa nossa missão recente aqui nos Estados Unidos. Foi muito produtivo. A gente teve a oportunidade aqui de falar com alguns congressistas americanos, esclarecer para eles o que está acontecendo no Brasil. E eles ficam muito espantados quando a gente simplesmente fala fatos, né? Como, por exemplo, meu prezado amigo Rodrigo, que está em Londres, né? The Real Tory Broke, e vários outros que estão entrando aqui agora. Quando você fala do caso do Felipe Martins, que está preso por supostamente ter vindo aos Estados Unidos, quando na verdade ele não veio, né? Quando você fala do caso do Daniel Silveira, quando você fala que prenderam humoristas, intérpretes de Libras, e tem gente sendo sentenciada a 16, 17 anos por conta disso, eles ficam muito impressionados, né? Tão impressionados quanto o Elon Musk ficou. Vocês devem ter visto aí, eu postei também, retuitei. O Elon Musk ficou quando ele viu a notícia sobre a condenação de 16 anos de um motoboy, que a única coisa que ele fez foi estar presente lá na Praça dos Três Poderes e preso no 8 de janeiro, né, sem ter tido talvez a individualização da sua conduta nem nada, porque se você for pegar a conduta deles, ainda que porventura possam ter a intenção de não reconhecer a eleição passada ou qualquer outro sentimento no coração, era impossível você conseguir dar um golpe de Estado sem nenhuma arma, sem nenhuma força policial, e eles são acusados justamente por isso. Esse motoboy que foi condenado a 16 anos de cadeia, ele deu uma entrevista recente em que ele fala isso, né? Ele fala, olha, eu estou sendo condenado por algo semelhante a ser condenado por homicídio, quando na verdade a vítima não foi morta, né? A vítima está viva, mas ainda assim você é condenado por homicídio. Então, essas bizarrices jurídicas, essa covardia, esse sentimento ruim no coração, essa perversidade, ela não vai durar para sempre, né? Aqui nos Estados Unidos eu posso te falar com certeza. Não é que a gente veio aqui, falou com algumas autoridades e elas estão esclarecidas sobre o que está ocorrendo. Elas são vetores de disseminação da verdade. São pessoas que vão multiplicar a nossa voz. E muitos já falam em, inclusive, tomar atitudes concretas, como o próprio deputado Chris Smith, que nos convidou para uma audiência aqui na Comissão de Direitos Humanos, por uma manobra de um cara padrão PSOL dentro da comissão. Ela foi adiada, foi postergada, mas não extinta essa possibilidade, bem como há ainda a chance de nós conseguirmos essa audiência em outra comissão americana, mas enfim, são pessoas que estão abrindo as portas e cada vez mais abrindo as portas, né? Eu ainda tenho algumas viagens marcadas, né? Viagens políticas, tem para a Alemanha, para a Hungria, talvez se confirme Israel, tá? E são todos esses lugares por onde a gente vai passando, a gente vai trabalhando, a gente vai representando vocês, a gente vai esclarecendo o mundo, e eu acredito que isso daí é a principal função de parlamentar, né? Parlar, é representar aquele segmento de pessoas da sociedade que votaram em você, para que você bem as representasse, né? Não somente confeccionar leis e votar no Congresso, que é importante com certeza, né? Mas também ser essa pessoa de destaque na sociedade para levar mais longe a voz das pessoas. Eu queria que vocês se colocassem no lugar dessas pessoas que foram presas, se é que já não o fizeram, né? Essas pessoas que estão passando dias dentro da cadeia, meses, algumas aí daqui a pouco completam mais de ano, sem que pudesse, né? De maneira injusta, né? Então, uma reflexão que eu chamo a vocês. Agradeço também a todos vocês que tenham adquirido o nosso
a nossa ação conservadora. Eu estou deixando o link aqui embaixo, não é por acaso, tá? É de propósito. Isso daí também é algo que nos ajuda a levar mais longe a nossa voz, né? O meu salário é sensacional, as minhas contas estão em dia, nunca reclamo disso, pelo amor de Deus. Mas esses voos internacionais, estadias, né? Alimentação, poxa, vai para a Alemanha, vou pagar em euro, né? Aqui nos Estados Unidos, no caso, em dólar, etc. Isso não seria possível se não tivesse, né, por trás das cenas, né, nos bastidores, esse tipo de apoio. Então a gente agradece muito a todos vocês que conhecem a Ação Conservadora, vocês que estão lá, né, estão assistindo às aulas, estão adquirindo conhecimento e também me ajudando a catapultar a nossa voz, né, colocando aí uns esteroides nas nossas falas. E uma parte disso foi o encontro também com o presidente Trump, que aconteceu ontem à noite. Eu tive a oportunidade, junto com o Mário Frias, de sentar à mesa com ele para um jantar. Tinham ali 6 pessoas conosco. Então foi algo bastante exclusivo, bastante reservado. Uma daquelas coisas que não tem preço. O Mário acabou de fazer um post falando sobre o Trump, como é que ele é, e como que a imprensa distorce a pessoa que ele é, né? Um cara totalmente humano, um cara gente boa. Se você que está me escutando aí já teve a oportunidade de encontrar com o Jair Bolsonaro, é praticamente assim, a mesma pessoa. A autenticidade, a humildade, a simplicidade, né? Uma pessoa que você quer ter próxima de você, né? Você passaria horas conversando no churrasco com ele, numa mesa de jantar, né? Ou qualquer outro tipo de relação social. E também pude fazer uma chamada entre ele e meu pai, uma videochamada, já no final do jantar. Foi bacana, né? O Trump e o Bolsonaro, eles expressam admiração um pelos outros e sempre também com a esperança de retornar ao poder. O Trump, aqui nos Estados Unidos, né, ele tem muito mais condições, não o Trump propriamente dizendo, né, mas a democracia americana, ela é muito mais sólida, ela tem partido político, ela tem think tanks, que são institutos que produzem conteúdo, né, ela tem institutos de formação de pessoas, né, seguindo metodologias e viés cristão, conservador. Então, aqui a cultura ela é muito menos suscetível a uma mudança brusca de acordo com quem governe o país. É muito mais perene essa questão cultural. No Brasil a gente pensa muito na próxima eleição. Aqui ainda existem pessoas que pensam a longo prazo, em que pese esse vírus socialista, esse vírus de revolução cultural também ter chegado aqui forte nos Estados Unidos, eles têm muito mais mecanismos e ferramentas para se preservar desses ataques, né? Sejam a família, a religião, as tradições, colocando pai contra filho, né? Preto contra branco, rico contra pobre e assim por diante. Então, o Trump ele fez o dever de casa dele. Eu acho que dificilmente ele perde essa eleição, só se acontecer algo muito, muito, muito inesperado. A vantagem que ele está abrindo sobre o Biden é uma vantagem histórica, né? Já está aí na casa dos 10%. Isso que é feito por aquele instituto padrão Datafolha, tá? Depois eu vi uma pesquisa da Reuters na cara de pau que diz que o Trump e o Biden estão empatados tecnicamente e volta tudo aquele déjà vu, né? Aquela mentira do tempo eleitoral. Estou de olho aqui para embarcar. E toda aquela sujeira que o establishment, que os poderosos tentam fazer no período eleitoral para impedir a chegada ao poder de uma pessoa boa, uma pessoa que quer preservar a família, uma pessoa que quer dar aos outros o direito à legítima defesa e, no caso aqui dos Estados Unidos, uma pessoa que vai trazer mais segurança para o mundo. Quando Trump foi presidente, nenhuma grande guerra foi iniciada, né? Ninguém desrespeitava a opinião dos Estados Unidos, pois sabiam que ela poderia ser levada a sério porque tinha uma liderança. Hoje em dia, a liderança aqui da presidência americana, ela é fraca, ela é débil, ela é senil, ela é caduca, e isso daí faz com que
aqueles que imaginem que podem fazer as coisas e a política pela força fiquem mais confortáveis para não só pensar, mas agir. Então, tem várias repercussões essa falta de liderança. A gente está vendo aí Israel e Hamas, e também com a presença do Iêmen, né, dos Houthis do Iêmen. Você tem outras guerras da Ucrânia, a Rússia, né, a invasão russa ali na Ucrânia. E quando o Trump era presidente, nada disso acontecia. Ele uma vez no CPEC, inclusive, fez um discurso aqui no CPEC de Washington DC, não nessa última oportunidade, mas na penúltima, em que ele fala justamente isso. Ele vem citando presidência por presidência dos Estados Unidos e as guerras que foram iniciadas. Enquanto que com ele, que muitos dizem ser uma pessoa com inexperiência política, de pavio curto e etc., inabilidosa, incapaz, e com ele nada disso aconteceu. Quando ele foi lá e se encontrou com o ditador norte-coreano Kim Jong-un, começaram a atacar ele, né? Só que era a mesma imprensa que dizia que ele ia começar a Terceira Guerra Mundial ali, naquela região da Coreia e do Japão. Então, a imprensa está cada vez mais sem crédito e a gente segue adiante com o nosso trabalho de levar a verdade, né? Se a imprensa tentar minimamente cumprir o seu papel de levar a informação, ela não vai ser tão descredibilizada. E na falta de resgatar a sua credibilidade, porque eles não querem parar de tentar te manipular, eles tentam calar a oposição, eles tentam censurar as pessoas nas redes sociais. Então esse é o cenário que a gente está vivendo, que a gente está vivendo hoje aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Sargento Silva, um abraço, Sargento. Fica com Deus aí em Búzios, obrigado pela força. Robertinha Lopes, de Juiz de Fora, beijo, Robertinha. Tamo junto sempre, você já é de casa. Juninho Branco, Barreto, São Paulo. Salvador, Bahia, Cira. Sargento Silva, sem o seu trabalho, o mundo não saberia um texto que está acontecendo no Brasil. Obrigado, Sargento. Parabéns, o povo depende de você, não. É o que eu falei aqui, gente, cada um vai ajudando o outro, né? A questão, por exemplo, da ação conservadora, quem puder depois dar uma olhadinha lá com carinho, é interessante o projeto, é legal. Isso daí também, como eu disse, é que nos dá aqui o amparo para essas viagens. Ainda tem pessoal para entrar ali. Vamos embora para a ação conservadora. Obrigado, Rafael Farias. Beijo, Duda, tamo junto. Obrigado, Roberto. Hip Esquerda, um abraço. Acabou que aqui também foi uma viagem também rápida. Eu tenho que vir aqui e parar um tempo para falar com os amigos, né? Os brasileiros que já moram aqui e na verdade viraram amigos, né? Capaz de eu falar o nome deles aqui, depois todos eles serem inclusos em algum inquérito, né? Tudo pela democracia, pode ter certeza. De Caruaru, Pernambuco, Nordeste, torcendo para que o bem prevaleça. Obrigado, Keila Catiana. Aqui de Londres, um abraço, Deus abençoe vocês. Antoniel Tony, obrigado, Antoniel. Paulo do Espaço Gaúcho, como é que tá, Paulinho? Falaram que você tá magrinho já, hein? Ó, foi em Gramado aí, dá uma olhada, hein? Um abraço, fica com Deus. Hip Esquerda, Instrutor Giroto. Ô, ídolo, como é que tá, Giroto? Tudo bom? Obrigado pela força de sempre também, meu amigo. Saudade de dar uns tiros aí em São Bernardo do Campo no teu clube de tiro. Rebelato, Eduardo me representa. Obrigado, Rebelato. Um abraço aí também para você e todo mundo de Catanduva. Ribeirão Preto, Luiz Fernando. Tamo junto. Cabo Frio, Felipe Santos. Meu pai foi para Cabo Frio já? Ele, hoje é quinta ou hoje é sexta? Hoje é quinta. Meu pai deve estar no Rio de Janeiro. Ele não vai dar um pulo em Cabo Frio? Acho que vai. Acho que vai. Um abraço de Portugal. Healthy Life. Obrigado, pá. Jimmy Levy. I just answered you, Jimmy. Take a look at your DM. Não vou falar nada. Cada figura. Eduardo Bitar, vamos que vamos. Ei, Rolinho, olá. Obrigado, pessoal. Obrigado pela força de todos vocês. Estou retornando agora para o Brasil. Sábado pela manhã vou ter um evento com o Onix Lorenzoni, o Rodrigo Lorenzoni, deputado estadual, filho do Onix. Também vai estar o vice-prefeito de Porto Alegre, o Ricardo Gomes, que acaba de ser processado pelo Lula.
em virtude de algumas declarações que ele fez recente. Nada demais, nada demais, nenhuma ameaça, longe disso, mas no Brasil está sendo quase que impossível criticar, né? E bem, é isso daí. Parabéns por defender a nós. Obrigado, tá? Estamos juntos. Boa viagem com Deus. Robertinha de novo. Lucas Bove se destacando aí como deputado estadual. Sigo aqui nas redes sociais. Tenho gostado muito, Lucas. Parabéns aí pelos seus posicionamentos, pelos seus discursos. Tá indo muito bem na Assembleia. Tá com o título de 02, tá? 01 continua sendo Gil, meu peixe. Valeu. Renanzinho de Balneário Camboriú. Como é que tá, meu irmão? Tudo bom com você? Durante a campanha aí, vamos descer em Balneário Camboriú. Pode contar com a minha força. Doutora Débora Faita. Esse sobrenome é Faitarone, né? A doutora Débora, ela é juíza, também foi perseguida, tá? Em virtude da sua postura não pró-polícia, mas pró-legítima defesa e pró-sociedade, tá? Pagou o preço caro, mas certamente ela dorme o sono dos justos, né? O caso da Ludmila Lens Grillo, ela acabou se exilando aqui nos Estados Unidos. A Débora, ela acabou tomando aquela sanção de aposentadoria compulsória, porque ela não soltava pessoas do padrão Fernandinho Beiramar. Muito pelo contrário. Ela realmente prendia essas pessoas para deixar a sociedade mais segura. Então, se São Paulo hoje não tem uma taxa de homicídios que está explodindo, com certeza, parte disso daí é o trabalho de juízes corajosos como a doutora Débora. Então, doutora Débora, meus parabéns aqui, minhas homenagens ao trabalho da senhora. Eu sei que o momento profissional pode ser difícil, mas Deus há de sempre nos colocar num caminho melhor. Quando esse tipo de coisa acontece, eu lembro da minha esposa, da Heloísa, que acabou desistindo de fazer atendimentos psicológicos depois daquela entrevista em que um jornalista se passou por doente e fez 5 consultas com ela, né, de psicologia, de coaching, e ao final ele falou: olha, na verdade eu não sou um doente, eu sou um jornalista e vou publicar tudo amanhã na revista Época. E depois disso, óbvio, ela não teve mais segurança para seguir à frente com o seu trabalho. Hoje em dia minha esposa, ela trabalha como digital influencer, e isso foi sensacional, porque ela tem mais tempo para ficar em casa, mais tempo para cuidar da família, e o retorno financeiro tem sido, acredito eu, né, superior à média geral dos salários dos psicólogos do Brasil. Então isso aí, certamente, creio eu que isso pode acontecer contigo também, doutora Débora. Ela escreveu aqui, ó, né? Obrigado, deputado, pela lembrança e apoio de sempre. Tamo junto. Vamos lá, pessoal. Um abraço a todos vocês. Quem puder, tá aqui, açãoconservadora.com.br. Até a próxima. Vamos lá voar para o Brasil e ir direto para Porto Alegre. Tem agenda para cumprir lá sexta e sábado pela manhã com o nosso eterno ministro Anísio Lorenzoni. Fique com Deus.